Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Valentim, como vão as coisas? É um prazer estar aqui no canal do Jonathan France, canarinho amador do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelo convite para deixar algumas orientações. Então, em diálogo com o Jonathan France, ele me propôs o presente vídeo para a gente discutir algumas coisinhas, principalmente sobre muda e preparativos para a reprodução. Vejam bem, a muda, todos vocês aí são feras, tem como professor o Jonathan, sabe que a muda é algo inevitável. Muda é algo natural. As aves fazem muda. O que é muda? Troca de penas. E em regra, ao menos nos nossos canários domésticos, a troca de penas se dá uma vez ao ano. Se ela se dá mais de uma vez, a gente tem que analisar. Ainda mais mudas repetidas. Tem várias causas, ou mudas encroadas, aquela muda que nunca acaba, ou aquela muda que fecha e depois vem e muda de novo, vem de novo. Então são situações diferentes, com várias causas, onde um veterinário, um criador experiente, pode te auxiliar melhor, caso você já não saiba. Pois bem. A muda é um estado onde os canários ficam mais quietinhos, mais debilitados, mais frágeis, porque é uma troca de pena, é um esforço hercúleo, um grande esforço dos canários, ou das aves, galinhas que sejam, das aves, para essa estação, para esse período. Muito bem? Vamos lá. Uma coisa bem interessante. Em regra, os machos, quando entram em muda, eles param de cantar. Vocês já observaram isso? Quando os machos entram em muda, eles param de cantar porque eles se debilitam, ficam mais frágeis, mais quietinhos. Daí a condição vocal também, às vezes, diminui, pia um pouco mais baixo em alguns exemplares. Isso é muito relativo, mas pode acontecer. Raros, talvez, não sei se estou errado, mas raros os machos que continuam cantando muito com aquela mesma excelência, com aquela mesma potência e desenvoltura antes da muda. Então o macho, por exemplo, ele sai da reprodução cantando muito, aí ele manter aquela mesma estabilidade vocal durante a muda é muito difícil, né? Tem machos que cantam durante a muda, mas mais baixinhos, mais curtinhos. E uma coisa muito interessante, quando eles começam a fechar ou enxugar ou secar muda, que é o fim, né, da muda, eles voltam a cantar, voltam baixinho e vão pegando mais a potência, mais aproximando da excelência. Acontece que nem todos os machos voltam a cantar depois da muda. O Valentim, ô Jonathan, meu macho fechou a muda, cantava muito antes dela, mas agora não canta mais. É comum. Aliás, para quem segue meu canal, não sei se os seguidores do Canário Amador também são os meus, mas estão convidados a assistir o seguinte vídeo. Por que o macho parou de cantar depois da muda, Samuel Valentim? Depois procurem. Eu falo as causas das quais um macho pode ter parado de cantar depois da muda. Dentre eles, uma muda mal feita, um estresse metabólico, um estresse também de mudança de gaiola, de clima, alguma patologia, alguma doença e por aí vai. Ou um problema respiratório. São várias causas. Não existe uma causa para um tanto de problema que a gente vê por aí, né? Por isso que a gente que ensina tem que ter muito cuidado ao passar informações querendo generalizar um problema com uma causa. Tem que ampliar o conhecimento, a mente, para entender as coisas. Muito bem. O macho, depois da muda, começa a voltar a cantar ou não, mas de toda forma ele começa a ter vigor. Assim como as fêmeas, que possuem a mesma ali, em tese, o mesmo período de muda, de 2 a 3 meses, em regra, né, ou 3 meses e pouquinho para fechar a muda, vem com a plumagem novinha, restaurada, e depois da muda, tanto para os machos quanto para as fêmeas, tem um período de descanso ou repouso. Mas Valentim, eu pensei que depois da muda já seria a reprodução. Não, depois da muda tem que ter o descanso e o repouso dessa muda.
Daí eles hormonalmente começam a se preparar para a estação de cria. Não quer dizer que todos os canários que fecharam a muda reproduzirão, por conta da individualidade biológica. Vocês têm que entender que cada canário é um universo em si mesmo. Assim como eu, Valentim, sou o meu universo, você é o seu. Nós temos a nossa genética, a nossa biologia diferenciada, nosso sistema imune e um tanto de outras coisas constante no DNA. Os canários a mesma coisa. Por mais, por exemplo, que esse lindo canário vermelho intenso, da gaiola 015, tenha feito uma excelente muda, tenha voltado a cantar, não quer dizer que ele vá reproduzir bem. Mas uma coisa a gente desencana. Se faz uma boa muda, voltou a cantar, tá bonitinho, tecnicamente a gente pensa que vai bem, né? Que ele vai se sair bem, mas não é nada garantido. Legal. Então, recapitulando, fez a muda, fechou a muda, não é reprodução, é o descanso. Depois desse descanso é que você, criador, que já aprendeu muito bem como identificar se o macho e a fêmea estão prontos, vai fazer os acasalamentos dentro dos seus objetivos. Muito bem. Os preparativos para a reprodução é desde quando o seu canário nasce. Então, desde quando o seu canário eclodiu o ovinho, você foi lá e falou, olha, nasceu um filhote. Ali já está sendo preparado para a reprodução. Mantendo-se sempre uma dieta completa e balanceada, uma continuidade e habitualidade alimentar, mínimo de estresse possível, um bom acondicionamento desses canários, dessas gaiolas em um quartinho que nós chamamos de canaril, para aqueles que têm ou que queiram ter um canaril, a higiene e torcer. A gente faz a nossa parte. Agora, o sucesso mesmo, se eles não quiserem, não a teremos. Muito bem? Agradeço ao Jonathan aqui pelo espaço, agradeço você do canal dele que assistiu. Se eu for útil em alguma coisa, contem comigo. Apesar do meu tempo escasso, para a canaricultura sempre darei o jeitinho. Para não deixar passar batido, um beijo no seu coração, até um próximo vídeo do Valentim e do Jonathan. Até a próxima, valeu!